Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, nós vamos gravar o último vídeo do Novembro Azul. Nós fizemos aí o Outubro Rosa, falando de 12 mulheres da Bíblia. Eu te convido a visitar a nossa playlist e hoje nós vamos estar falando a respeito de Jesus. E eu vou falar a respeito de uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem onde ele orou lá no Getsemane. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o lugar de Getsemane, de Jesus ali no Getsemane. Já dá um like aí, já compartilha com as suas amigas, deixa um comentário o que você achou aí dessa saga, né? Do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Nos apoia aí, compartilha com as tuas amigas. Vocês não compartilharem, não tem como eu compartilhar. Se vocês não derem o like de vocês, não tem como eu dar like, né? Se vocês não avaliarem, na verdade o like é uma avaliação do nosso trabalho, né? O comentário também é uma avaliação. Se vocês não derem um like, não compartilharem, não deixarem comentário, quer dizer que esse trabalho meu aqui não está fazendo diferença nenhuma na vida de vocês, né? Então, se não faz diferença nenhuma na vida de vocês, então vocês não compartilham, porque também não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? E eu não acredito nisso, porque nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, né? Então eu te peço aí rever novamente os seus conceitos, assista o vídeo até o final e compartilhe assim, compartilhe com as tuas amigas, com os teus amigos, com os teus irmãos, né? Compartilha lá pro teu WhatsApp. Se cada pessoa que aqui assistir compartilhar para 5 pessoas, já me ajuda bastante. Ajuda com que o meu canal venha crescer muito mais, tá bom? Haja visto que nós estamos levando a palavra de Deus, né? Algo muito importante para nós. Então eu te convido aí, liga o teu Waze, o endereço é livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 41. Você sabe que chegou aqui, a Bíblia precisa estar já aberta, já abre sua Bíblia, já pega o seu caderno de anotações e vamos fazer uma leitura. Getsemane é um lugar que eles prensam a azeitona para extrair o azeite. Eles esmagam ali a azeitona para extrair o azeite. Esse azeite aí que você come, né? Dá muito trabalho, por isso que ele é o preço que ele é, né? E ele é muito bom, muito saudável. De frente ao Monte Sião, no pé do Monte das Oliveiras, após o Vale de Sidrom, Ribeiro de Sidrom. Era um lugar onde Jesus frequentava para separar, né, ali o seu tempo de oração. Então era um lugar muito usado pelo Senhor. Getsemane era o seu lugar, mas ele ali enfrentou, no que ele ia, né, para orar, para ter o seu momento, né, aquele seu momento de reflexão, um lugar que ele gostava muito, acabou sendo ali um lugar de grandes batalhas. Um lugar que ele enfrentou grandes batalhas. Ali ele toma grandes decisões também de não aceitar fugir de Deus, fugir do propósito de Deus na vida dele. Ele vai fazer a vontade do Pai. Ali ele toma essa decisão, porque foi para isso que ele veio aqui na terra. Getsemane, que ele enfrenta e vence a grande batalha. E sai dali firme, corajoso, caminhando para a cruz, como um rei caminha para receber a sua coroa. Vamos ler então Marcos capítulo 14, versículo 32.
E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aí, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. Ele foi com os discípulos, né? Uma parte ele falou: ó, fica aqui no pé do monte, fiquem vocês aqui orando, que eu, Pedro, Tiago e João vamos subir para estar orando. Fiquem aí vigilantes. E tomou consigo Pedro e Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele só estava indo lá para orar. Igual a gente, quando a gente está angustiada, buscar a presença do Senhor. Foi isso que ele foi fazer ali. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aí e vigiai. Esse vigiai é orai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Orou para Deus. Nesse momento aqui ele está sozinho. Ele deixou os meninos dele ali, num pé do monte, e ele subiu para ele orar, para ele ter um momento, ele e Deus, sozinho. No 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Olha a obediência. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, né? Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, persistência, né? Constância. E voltou e achou-os. E voltou e achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Não tem nem o que responder, né? O Senhor pediu: ficai aí, vigiai e orai. O Senhor vem, o Senhor Jesus vem e encontra eles dormindo. A segunda vez vem, encontra dormindo, já não tem mais nem desculpa, né? E voltou a terceira vez e disse-lhe: dorme agora e descansai, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Em João, fala do contexto da agonia de Jesus, né? Em João capítulo 18, Marcos, Lucas e João. Um livro depois de Lucas. Aí nós vamos abrir capítulo 18, João capítulo 18, 1. E João capítulo 18, versículo 1, fala da agonia de Jesus Cristo. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, né? Horto quer dizer um jardim das oliveiras, né? No qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Judas também estava sempre com Jesus, então ele conhecia os passos de Jesus, né? Então foi muito fácil ele levar ali os soldados, os homens, para entregar Jesus para eles, né? Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes
e armas. Sabendo, pois, que Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Nós vimos aí que Jesus ele não se escondeu, ele saiu de Getsemane e ele já sabia, né? O nosso Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. A cada passo que a gente dá, ele conhece os nossos passos. E ele sabia ali onde Pedro já estava com os soldados. E ele veio à frente deles. Quem procurais? A Jesus de Nazaré. Estou aqui. Sou eu. Foi isso que Jesus fez. Jesus saiu do cenáculo para o jardim de Getsemane. E essa saída não foi uma saída de fuga para se esconder. Foi uma saída para preparar, para enfrentar, para caminhar em direção ao Calvário. Ali ele encontra várias mulheres chorando, né? No cenáculo, ele ensina grandes lições aos seus discípulos. Foi lá que, humilde, lavou os pés dos discípulos. Foi ali que ele fez o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi lá, ali, ele desmascarou Judas, o traidor. Alertou Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negá-lo. Orou a oração de intercessão pela sua igreja. E depois de todo esse ensino pastoral de Jesus, ele saiu do cenáculo para o jardim, caminhando uma jornada que marcou uma vida de eternidade, que é a sua morte na cruz. E a gente vai ver o propósito da agonia de Jesus no capítulo 14 de Marcos, no versículo 41. E voltou terceira vez e disse: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Já imaginou, gente? Você chegar num momento que você sabe o que você vai passar, o momento da tua morte. Muitos crentes ainda têm medo da tua morte. Eu acho que assim, muitos crentes têm medo de morrer e têm medo do que vai passar antes da morte, né? Ter medo do que vai passar antes da morte, até eu compreendo, né? Porque nós somos seres humanos, nós temos medo de sofrer, né? Medo de sentir dor. Mas o medo da morte nós não devemos ter, porque o Senhor ele nos promete que nós vamos estar com Ele na glória, né? Então não devemos ter medo da morte, não devemos ter medo de morrer. Isso não, porque nós sabemos onde nós vamos, ou embora deveríamos saber onde nós vamos, né? Para onde nós vamos após a morte e com quem nós vamos estar. Isso é muito importante. Jesus aqui, ele sabia que após a morte dele, ele estaria onde? À destra do Pai, né? Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, ele sabia, por mais que ele fosse sofrer para ter essa passagem, ele sabia para onde ele ia. E nós? E eu e você? Nós sabemos para onde nós vamos após a nossa morte? Basta, chegou a hora, é a hora decisiva do calendário da vida de Jesus. Jesus, quando ele veio ao mundo, Deus já fez um calendário ali, todas as datas, estava tudo marcadinho, o que ele ia fazer, qual era o propósito. Foi para essa hora que ele veio aqui na terra, hora da entrega nas mãos dos pecadores, hora da condenação pelos homens,
Ora que todas as forças da terra, seja judeus, gentios, no campo político ou religioso, até doméstico, todos se uniriam para condená-lo. Porém, a sua morte não seria uma fraqueza e não seria também um acidente, não seria algo que, de repente aconteceu, nossa, eu não imaginava. Não, tudo estava traçado. Esse momento ele foi estabelecido pelo Senhor. Não foi algo que foi no decorrer dele aqui na terra foi acontecendo, não. Foi algo que já estava estabelecido. Ele veio aqui para isso. No versículo 33 ao 34, 33 e 34, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A angústia dele foi tão grande que ele pediu, ele esperou que os discípulos estivessem com ele, acordados com ele, orando, né? Vigiando. E eles dormiam. Estavam cansados, passaram quilômetros e quilômetros caminhando, né? Para chegar até ali. Mas o Senhor pediu: vigiai e orai. E ali era a tamanha angústia do Senhor. A essência da tua tristeza era única. Ninguém passou, por mais que nós tenhamos passado por dificuldades aqui na terra, ninguém passou a angústia, ninguém passou as dificuldades, ninguém se sentiu tão assim solitário como Jesus. Quando nós estamos nos sentindo tristes, solitários, angustiados, temerosos, nós sabemos que se a gente der um passo, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, o próprio Senhor está conosco. Em nenhum momento nós estamos só. Por mais que a gente se sinta solitária, sozinha, a gente nunca está sozinho. E neste momento aqui, o Senhor ficou sozinho. Deus o abandonou, diz a palavra de Deus. Nesse momento, a angústia é tanta, não é porque a angústia de Jesus, não é porque ele vai morrer, não é porque ele vai para a cruz, porque ele vai ser açoitado, porque ele vai ser massacrado ali nas mãos daqueles homens terríveis, daqueles fariseus injustos. Não. Sabe por quê? Tanta angústia. Eu vou falar para você agora. Porque o cálice provoca horror e pânico na sua alma. Angústia da morte, tristeza profunda, é a ira de Deus. Sabe quando a gente faz uma arte muito grande e você sabe que teu pai vai vir ali na surra? Não chega nem aos pés. Sabe aquela surra terrível que você levou da tua mãe, do teu pai, dos teus avós? Não chega nem aos pés. A ira que deveria cair sobre a nossa cabeça, sobre nós, sobre os nossos pecados. A certeza de que ele, tão amado pelo Pai, agora seria abandonado pelo próprio Pai. Totalmente sozinho. Sendo santo, se fez pecado por amor de nós. Sendo bendito, se faria maldito por nós. O Pai ia moê-lo naquela cruz. Sua alma santa e pura se faria pecado. A maldição nossa estava sobre ele. Não podemos jamais compreender o que Jesus passou ali no Getsemane. Versículo 35 e 39 nos fala assim. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra,
e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Prostrar-se não é você simplesmente ajoelhar, é você se jogar mesmo no chão. Você está com o teu corpo todinho no solo. Isso é se prostrar, cara no pó. E foi o que ele fez. E o 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Solidão perturbadora. Orou 3 vezes e se sentia sozinho. Jesus falou muitas coisas para a multidão. Ao desmascarar o traidor, falou para os 12 discípulos. Ao abrir seu coração, por estar com a sua alma profundamente triste, até angustiada até a morte, ele falou para 3, Pedro, Tiago e João. Quando ele suou sangue na maior batalha da humanidade, ele estava absolutamente sozinho. Na nossa vida diária, nós encontramos muitas pessoas. Nas festas, nas reuniões, na igreja, temos muitos amigos ao nosso redor. Quando estamos doentes, algumas nos visitam, algumas, pouquíssimas, nos visitam quando estamos internados. Quando nós chegamos em casa, aí começa a vir algumas pessoas. Às vezes aquelas que foram para o hospital também vêm na tua casa te visitar. E muitas das vezes as que não foram no hospital vêm na tua casa te visitar. Mas aquela turma toda que estava ao teu redor, nas festas, nas reuniões, na igreja, ao seu redor, poucas vêm te visitar. Quando estamos muito chateados com problemas espirituais, pouquíssimas pessoas querem te ouvir. Quando você precisa desabafar pelos teus problemas, pelas tuas angústias, aquelas pessoas das festas, elas não estão prontas e nem preparadas para te ouvir. E muitas delas nem querem ouvir a tua ladainha. E a luta mais difícil que você vai passar na tua vida, você não vai estar sozinha, mas vai ser você e Deus. Eu e Deus. Ninguém vai passar por nós. Ninguém vai passar por essa situação no nosso lugar. Ninguém passou por essa angústia no lugar de Jesus. Nós também vamos passar por isso. Ninguém vai estar no nosso lugar. Pensa bem nisso. Nos momentos da festa, você pode estar lá ao redor. Nas festas de aniversário, você vai estar lá batendo palma. E quando a pessoa estiver no seu leito de morte, você vai estar lá. Quando você estiver no seu leito de morte, você vai querer estar sozinha ou você vai querer estar com uma multidão ao teu lado? O Pai precisou punir em seu Filho o nosso pecado. Puni-lo com a espada da lei para que a justiça fosse feita e nós pudéssemos ser perdoados. Pedro, num dado momento, ali em Mateus 26, 33 e 36, ele fala assim para Jesus: ainda que todos abandonassem, eu jamais te abandonaria. E Pedro não orou, não vigiou, e ele dormiu. Mas Jesus orou, e como ele orou? Orou humilde, com o coração humilde. Sendo ele Criador, ele se prostrou, com seu corpo estirado, entregue. Ele não só orou, mas agonizou.
Em sua oração mais intensa acontece um fenômeno, um suor, que saíram gotas de sangue. Sabendo que aquela noite estava com temperatura baixa, ele suou em suas orações. E num dado momento a angústia foi tanta, tão tamanha, que ele suou sangue. Naquela mesma noite, quando eles foram para a casa do sumo sacerdote, com o sinédrio reunido, eles tinham uma fogueira acesa, porque estava frio e Pedro estava lá. O Senhor estava suando e suando sangue, gotas de sangue. Jesus ora 3 vezes, fazendo o mesmo pedido. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, se não seja feito a tua vontade. A posição dele em oração foi prostrar-se, atitude de submissão. Persistência, orou 3 vezes. Na segunda oração veio um anjo do Senhor para consolá-lo, para a terceira oração. Por isso que Jesus, o Senhor, mandou um anjo na segunda oração, para consolar ele para a terceira oração, que ia ser ferro e fogo. Preparando Jesus para a terceira oração, que seria intensa de suor sangrento e agonia. E esta agonia não foi pensada para ele fugir da cruz. Não foi para fugir do propósito de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Todos os caminhos que Jesus fez o traria para este momento, no Getsemane. Abba, Pai, é a mesma forma que você diz, papai, paizinho, é a forma que você diz, você está com teu filho aqui, meu filhinho, e ele se sentindo ali consolado. Ele precisou desse consolo. Jesus não vê seu pai como um homem ruim, como algo ruim, que se alegra em seu sofrimento. Mas ele sabe o seu lugar e o seu propósito. É pela humildade, é pela salvação, é pelo amor, é por amor de nós. É algo que transcende, o intranscendível, transcende o nosso entendimento. Quando Jesus se levanta da terceira oração, já não tem mais sofrimento, já não tem mais angústia. A vitória foi conquistada ali. Em João capítulo 18, versículo 2 ao 4, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. A gente leu antes. Também conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas, sendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Neste momento, tinha mais ou menos ali 1000 pessoas, porque era a época da Páscoa, né? 1000 soldados, 1000 fariseus, oficiais, entre eles todos, haviam mais ou menos 1000 pessoas. Por que tantas pessoas? Era a época da Páscoa. E muitos de fora vinham de fora para aquela região. Mas tudo que foi feito com Jesus ali foi feito às escondidas. Não foi às claras, não. Porque poderia ter tido, né, uma rebelião, o povo se revoltasse, então foi tudo às escondidas. A guarda do Sinédrio, a guarda de Roma estava ali. E a população de Jerusalém se multiplicava, estava ali em peso em Jerusalém. Então a guarda militar tinha que proteger aquele lugar. E a prisão de Jesus estava acontecendo por baixo dos panos, nos bastidores. Toda a cidade sabia que Jesus era um mestre
e a guarda estava ali para evitar a rebelião. E Judas conhecia as idas e vindas de Jesus e sabia onde ele poderia estar. E levou ali os guardas para entregar Jesus. Mas ele não entregou Jesus. Jesus que se entregou. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Isso a gente vê em João 18, versículo 4. E eles caíram em terra. A palavra diz que eles caíram em terra. Versículo 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno, e disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disseram: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai aí estes. Levando Jesus ao pretório romano, agora quem estava angustiado era o governador de Roma, que o interrogava. Isso a gente vê no versículo 12. Versículo 5. E seguia Jesus caminhando com a coroa de espinhos na cabeça e vestes de púrpura. Isso a gente vê no capítulo 19, versículo 5. E crucificado, ele transforma um quadro de horror num palco para a glória de Deus, num instrumento para a nação, e transforma o patíbulo de horror em distro, que é uma estrutura de madeira, um local da crucificação, em um púlpito, onde vai pregar 7 gloriosas mensagens. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, tantas outras mensagens e propósitos de Deus saem através e acontecem através dessa crucificação. O Senhor ressuscitando entre os mortos. Abba, Pai, confiante, seguro nos braços do Pai, sabendo que tudo está no controle do Pai. Tudo conforme a agenda do Pai. Firme, porque ele sabia que ali ele estava cumprindo o papel da sua agenda. Conhecer Jesus é poder falar Abba, Pai. Abba, Pai, isso traz alívio ao seu coração. Você não está só. Abba, Pai, você não está só. Você não está desamparado. Abba, Pai, você não está esquecido. Você não está solto à sorte. Seu Getsemane pode ser transformado num lugar de glória, de triunfo, de vitória, de paz e não de angústia. O anjo do Senhor o conforta. Isso a gente vê no versículo 43 de Lucas 22. Versículo 43 fala assim, de Lucas 22. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Conhecer Jesus é poder dizer Abba, Pai. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa grande lição de Jesus Cristo
de se doar por um povo que não merecia. E muitas vezes a gente acaba julgando, né, as pessoas e esquecemos que essas pessoas podem ser um Saulo da vida, pode ser um Paulo. Nós vemos muitos testemunhos de pessoas que no último momento de vida, no último suspiro, o Senhor ouviu o grito de clamor, o grito de socorro, e o Senhor atendeu. Abba, Pai, Paizinho querido, entrega a tua vida nas mãos desse Pai, esse Pai que te conforta, que te consola, que te guarda, te protege e te livra de todo mal. Não há outro Deus além do nosso Pai, além de Jesus Cristo. Entrega o teu coração, seja humilde e mostre para Ele, Senhor, sem o Senhor na minha vida eu não consigo, eu não sou ninguém, eu estou perdido. Você quer se encontrar? Entregue a sua vida para o Senhor. É simples, fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, toma o meu coração, toma a minha vida, Senhor. Que seja, que eu venha fazer a partir de hoje, Pai, a tua vontade e não mais a minha vontade. Meu coração está aberto por teu Espírito Santo morar, fazer morada dentro de mim. Pai amado, que eu seja aquele que o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. Pai amado, escreve o meu nome no livro da vida. Que eu passe agora pelo juízo e não lá, quando o Senhor vier buscar os teus. Que eu já esteja do teu lado. Converse com o Senhor, abra o teu coração. Se arrependa dos teus pecados, reconheça os teus pecados. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errante, eu erro contigo. Me perdoa, Senhor, me perdoa, porque quem deveria estar ali na cruz era eu e não o Senhor. Me perdoa por isso. Mas eu sou muito grato, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim, pelos meus pecados. E hoje, Pai, eu creio. Fala com o Senhor, hoje eu creio, Pai, na tua ressurreição. E João 13,6 fala que sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Meninas e meninos, um beijo para vocês. Meninas, um beijo para vocês. Homenzarrão, um abraço para vocês. Deus abençoe. Não esqueçam, compartilha o vídeo aí. Compartilha com as pessoas que você ama e com aquelas que você nem tanto. Mas Deus vai moldar o teu coração em nome de Jesus. Compartilha, dá aquele like, deixa o seu comentário. Esse é o último vídeo de Novembro Azul. E agora, em dezembro, nós vamos estar falando a respeito de oração através da palavra de Deus. Serão menos vídeos, mas será de muita qualidade. E vamos estar falando também a respeito de saúde, alimentação, como emagrecer cuidando da saúde. Fique com Deus.